Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa aqui no nosso perfil do Facebook. E hoje, dia 12 de janeiro, terça-feira, 12 de janeiro de 2021, terça-feira, já são 12 horas e 33 minutos e eu lhe convido a ficar conosco aqui para saber das principais notícias do Brasil e do mundo e em especial aqui também da cidade de Louveira. E vamos a mais uns destaques desta edição deste programa. Vamos falar um pouco sobre transparência, né? Como é que você acessa, como é que faz para ver os dados da prefeitura, o que é que a prefeitura fez ou deixou de fazer, o que pagou ou deixou de pagar, para quem pagou, para quem vai pagar, né? E nós vamos estar aqui também lhe ensinando sobre isso. Vamos também estar falando sobre obras de arte, né? Sobre obras de arte que foram motivos de apreensão por parte da Polícia Federal em mais uma operação da Lava Jato. Então, nova operação da Lava Jato, pegou carro importado, pegou muita coisa aí e nós vamos também já daqui a pouquinho dar os detalhes deste acontecimento. Também vamos falar sobre a queda de um avião na Indonésia, né? 62 pessoas morreram na queda de um avião na Indonésia. Também vamos falar sobre o presidente, né, dos Estados Unidos, Donald Trump, que emitiu uma medida provisória, né, que deixa em alerta, né, a Serviço de Segurança dos Estados Unidos, alerta à segurança nacional. Então, vamos daqui a pouco dar os detalhes sobre isso também. E vamos falar também sobre a saída da fábrica da Ford no Brasil, né? A Ford vai estar saindo do Brasil e isso é um motivo de preocupação porque vão fechar várias fábricas no Brasil inteiro. Muito obrigado, Rogélia, que está conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação, né? Vamos aqui a estas notícias. Vamos aqui a notícia do Trump, né? Na noite dessa segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu declaração de emergência para o Distrito de Colômbia, região que compreende a capital Washington e a maioria dos principais prédios públicos. Com a medida, as forças de segurança dos Estados Unidos poderão utilizar esforços para evitar que episódios como a invasão do Capitólio não se repitam, principalmente no dia da posse de Joe Biden. Segundo informações divulgadas em comunicado pela Casa Branca, o estado de emergência ficará em vigor até o dia 24, 4 dias após a cerimônia de posse, que não deve contar com a presença de Trump. E tem como principais objetivos salvar vidas e proteger as propriedades públicas, segundo o presidente americano. Então aí mais uma medida de Donald Trump, agora com esse estado de emergência, né? Foi declarado, foi pego de surpresa muita gente, né? Como sempre, Donald Trump sempre tem esse momento de pegar de surpresa muita gente. Mas isso visa o quê? Garantir, né, a tranquilidade na posse. Garantir, né, houve uma pausa aí na questão, garantir a posse do novo presidente eleito dos Estados Unidos. Então, isso vai tranquilizar, né, muita gente que estava preocupado com o que poderia ocorrer, poderiam haver atos semelhantes, né, o que aconteceu, né, naquele momento em que o Senado, as duas casas da Câmara iam oficializar a vitória do presidente eleito Joe Biden. Então, isso garantirá, dá um conforto, dá uma estabilidade nesse momento em que está vivendo os Estados Unidos. Realmente os fatos
que aconteceram no Capitólio foram realmente muito graves, a realidade é essa, e preocupantes, porque se viu, né, ameaçada a maior democracia do mundo, e é exemplo, né, os Estados Unidos é exemplo de democracia, de liberdade de expressão, né, o que nós não estamos tendo, né, no momento aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que na contramão da Constituição Federal, proíbe aos cidadãos a manifestação. E isso é garantido pela Constituição. Os guardiões, né, entre aspas, da Constituição, ou que deveriam ser os guardiões da Constituição, não estão sendo. Porque uma das garantias constitucionais é o direito da liberdade de expressão, que todo e qualquer cidadão pode exercer. E, infelizmente, aqui no Brasil, nós não estamos vendo isso acontecer, né? Ou sendo muitos deles impedidos de propagarem, de expor, né, as suas opiniões. Então isso é lamentável. Infelizmente, o que acontece hoje no Brasil é lamentável, né, o que está ocorrendo aqui. Mas um outro assunto que nós falamos aqui sobre a nova operação da Lava Jato. A Polícia Federal, né, ela cumpre na manhã desta terça-feira, Um abraço aqui, quem estão conosco também, o Sergiano José, o Altair Santiago, o Waltercide Marcos, Eli Barbosa, um grande abraço. Obrigado pela participação de vocês. Então a Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira, de 11 mandados de busca e apreensão pela 19ª fase, ou 69ª fase da Operação Lava Jato. Nesta fase são investigados pagamentos de propina na Transpetro e operações de lavagem de dinheiro por meio de negociação de imóveis e obras de arte. Segundo a Polícia Federal, são 3 mandados no Rio de Janeiro, 2 mandados em Brasília, 2 em São Luís do Maranhão, 2 em São Paulo e 1 em Angra dos Reis. Certo? Essa informação, o site do G1, que apurou que mandados são cumpridos nos endereços de Márcio Lobão e Edson Lobão Filho, filhos do ex-ministro Edson Lobão. O pai dos investigados não é alvo da operação desta terça-feira, né? E, de acordo com o Ministério Público Federal, as ordens judiciais visam apreender mais de 100 obras de arte dos investigados. As obras serão levadas para Curitiba para uma perícia da polícia. Em São Luís do Maranhão, foram apreendidos carros de luxo e até um helicóptero, né? Então, aí, estas informações da, né, nova operação da Lava Jato. Mais uma operação da Lava Jato para tentar recuperar objetos, frutos da corrupção que aconteceu em governos anteriores, né? Graças a Deus que até agora, pelo menos do que se tem notícia, nenhum crime de corrupção foi cometido, pelo menos que se tem notícia, né? Uma outra notícia de hoje é sobre a queda do avião ali na Indonésia. A polícia, né, as autoridades ali da Indonésia recuperaram a caixa preta do avião que caiu naquele país.
O equipamento que gravou os dados do voo foi retirado do mar, mas seguem as buscas pelos registros das conversas na cabine. As autoridades da Indonésia recuperaram nesta terça-feira, dia 12, uma das duas caixas pretas do avião que caiu no último fim de semana com 62 pessoas a bordo. Segundo o ministro do Transporte do país asiático, trata-se do gravador de dados de voo do Boeing 737-500 da companhia aérea Sriwijaya Air. A outra caixa preta registra as conversas na cabine de pilotos e ainda não foi retirada do mar de Java, local da tragédia. A análise dos equipamentos é crucial para determinar as causas do acidente que ocorreu no último sábado, dia 9, logo após o avião ter decolado do aeroporto de Jakarta. De acordo com informações de radar, a aeronave despencou 10 mil pés de altitude, ou seja, 3 mil metros, em menos de um minuto. Todas as pessoas a bordo morreram nesse acidente. Lamentável que ocorreu na Indonésia, né? Mais um acidente de avião, né? Um abraço, meu amigo pastor Eribaldo Medeiros, né? Assistindo nossa live também, um grande abraço, paz do Senhor. Um assunto que hoje, eu acho que é o principal assunto hoje, principal pauta dos principais veículos de comunicação no país, é a retirada da fábrica da Ford aqui do Brasil. Certo? Esse é um dos assuntos mais debatidos no dia de hoje. E quais são os efeitos que isso, né, pode trazer, né, para a economia? Vão ser fechadas fábricas aqui nos estados de São Paulo, da Bahia e também do Ceará, né? A Ford tem uma fábrica de veículos ali no estado do Ceará, né? Lá na cidade de Horizonte, na Bahia, lá na cidade de Camaçari, e também aqui em São Paulo, né? E se não me fala, Bauru, eu acho que alguma coisa desse tipo aí. Vamos ver aqui a notícia para a gente poder dar com mais precisão, né? Porque às vezes eu tinha ouvido isso bastante aí sobre alguns comentários sobre essa questão da fábrica da Ford, né? Sair aqui do Brasil. Então, funcionários da Ford, eles protestaram contra o fechamento de fábricas no Brasil. Ontem já houve a manifestação da organização, e hoje pela manhã já teve essa manifestação. Então, trabalhadores da Ford realizaram nesta terça-feira, hoje, portanto, uma manifestação na fábrica da empresa em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Centenas de funcionários se reuniram no início da manhã e manifestaram a sua preocupação, né? E protestaram contra o fechamento de unidades da empresa no Brasil. A montadora norte-americana anunciou ontem o encerramento das atividades de montagem aqui no Brasil, né? Mandar aqui um alô para Satya e Jorge Bas, que também estão sintonizados conosco. Então, membros do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari fizeram discursos e pediram a reconsideração das demissões previstas com o fechamento da fábrica. A Ford tem cerca de 8 mil empregados espalhados em 3 estados brasileiros, né? De São Paulo, Bahia e Ceará, é onde ela tem funcionários. E a unidade de Salvador produzia os veículos K e EcoSport. A produção foi encerrada já na segunda-feira, portanto ontem, e as vendas das unidades continuam até o término dos estoques. Vão vender e vão encerrar. A montadora alega que opera com prejuízo há anos no país e que as perdas se ampliaram com a crise do novo coronavírus. Esse é, segundo a Ford, né, os principais motivos, né? A cidade aqui em São Paulo é Taubaté, né?
Outras montadoras também existem lá em Taubaté, e essa é uma das condições, né, que os trabalhadores terão para tentar se encaixar nestas outras montadoras que existem lá na cidade de Taubaté, onde está localizada a fábrica da Ford. E é isso. São informações precisas para você aqui, né, do nosso programa de todos os dias, 12:30 nós estamos aqui, né, nós vamos estar nos organizando para iniciarmos o nosso programa todos os dias, ao 12:00 até 1 da tarde, né, 1 hora de programa aqui com você, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, que você possa estar aí emitindo o seu comentário, dando o seu like, fazendo a sua participação, tornando-se real aqui no nosso programa, né? Mandar um abraço aqui ao Ricardo Góes e ao Marcos Vinícius, que também entraram agora nessa live. Nós vamos aqui entrar no site, né, do Portal da Transparência da Prefeitura de Louveira. Nós não temos nada ainda em relação a 2021, né? Porque ainda deve ocorrer no final do mês, início do próximo. Mas aqui nós temos os dados, né, do que foi gerado até agora. Esses dados aqui é em relação ao ano de 2020, né? Todo ano de 2020. As despesas fixadas pela gestão para o exercício de 2020 foi de 499 milhões. Né? As despesas empenhadas foram de 411 milhões. As despesas liquidadas foram de 372 milhões. As despesas efetivamente pagas foi de 371 milhões. A receita prevista era de 488 milhões, mas a receita realizada foi de 408 milhões. A Prefeitura de Louveira hoje tem 1.650 funcionários. Foram feitos, segundo o site aqui informa, cerca de 177 atendimentos. E a quantidade de acessos ao site foi de 45.806. Então todas as despesas estão lá para que a população ela tenha acesso. É só você acessar, né, o site da Prefeitura no louveira.sp.gov.br. Você vai estar lá e vai ter lá a pasta lá, né, da transparência. Aí você vai poder ver todas as despesas que são feitas no município. Todas as prefeituras elas são obrigadas a fazerem isso. Infelizmente, em alguns estados, não há uma fiscalização rigorosa nem por parte das câmaras municipais, nem também, às vezes, do Ministério Público em relação a essa transparência, para que as contas públicas, elas são públicas. Já diz tudo, público é público, tem que estar transparente para todas as pessoas, certo? Para todas as pessoas. Você tem que saber. Olha, só para você ter uma ideia, né? Algumas prefeituras omitem e não poderiam omitir. Tem que colocar o salário bruto e o líquido de cada funcionário da prefeitura, o que é que eles recebem, certo? Nós, cidadãos, temos o direito de saber. Quero mandar um abraço, a paz do Senhor, aqui para a irmã Genice. Boa tarde, está também nos assistindo, né? Ali da Bahia. É interessante que todas as pessoas elas saibam que têm o direito, o acesso à
informação. A informação. O que nós estaremos sempre nos preocupando aqui é de informar bem a população, é de orientar, né? Nós não estamos aqui simplesmente para criticar e nem para elogiar ninguém. Estamos para falar, né, a verdade, os fatos, os acontecimentos e orientar também a população, porque muita gente não sabe os direitos que tem. Então você tem acesso à página lá da prefeitura e que vai te dar essas informações. Vai dizer, por exemplo, os pagamentos que foram feitos, né? Os pagamentos que foram feitos. Por exemplo, vamos só dar um exemplo aqui. Mérito, Segurança e Vigilância Patrimonial, Eireli PP, está aqui. Ela teve empenho, foi pago R$ 25.863,02. E aqui a gente vai ter toda a informação dos pagamentos que são feitos para todas as empresas, certo? Para todas as empresas. O que foi que cada uma dessas empresas recebeu nesse ano de 2020, né? Quem foi que recebeu o dinheiro da prefeitura vai estar lá, né? Os recursos, e vai dizer quando foi feito empenho, né? Para que, como foi pago, se já foi pago, se já foi liquidado. Tá lá, tem o CNPJ da empresa para você conferir, a data, né? Tudo bem direitinho. Por exemplo aqui, Oxigênio Jundiaí, Comercial de Gases e Equipamentos Limitada, no dia 31/1 de 2020, né, no início do ano passado, ela teve um pagamento de R$ 407. Aí o número da nota fiscal, tem tudo. Então você confere, você ver também quem é que está recebendo recursos, né, do município. Você vai ter uma coisa bem esclarecida. Tem que estar isso aqui no portal. Se não tiver, vai lá no promotor da tua cidade, aciona o Ministério Público para que o Ministério Público obrigue o prefeito a colocar estas informações, certo? Ele tem obrigação de colocar essas informações no site da transparência, que deve ter no site oficial de cada prefeitura. É um direito seu, meu, nosso, inalienável, que é um direito constitucional, a transparência que deve ter nas ações, né, dos municípios. Mandar um abraço aqui ao meu amigo Ricardo Góes, né? Boa tarde, meu amigo. Sucesso na sua vida sempre. Para você também, meu amigo. Um abraço. Boa tarde a Lilian Neila, que está conosco também assistindo, a Aurineide Bezerra, né? Minha cunhada. Deus te abençoe, Auri. Então, os cidadãos têm o direito à informação, né? Você sabia disso? Quanto é? Muito obrigado, irmã Janice. Falando aqui, Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe você também. Cada cidadão tem o direito de ver. Tem um funcionário público na prefeitura. Quanto é que ele ganha? Eu tenho o direito de saber? Tem, sim. É funcionário público. É pago com os nossos impostos, com o nosso dinheiro. Certo? Aí você tem o direito de saber quem é seu empregado, a quem você está pagando. Porque quando você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, seja lá o que for, né, que você compre, você adquire, você está pagando imposto. E parte desse imposto vai para a administração municipal. E é com parte desses recursos, desse imposto que você e eu pagamos, que eles vão pagar o funcionário. Então, os funcionários públicos, né, são nossos funcionários, nós o mantemos, nós pagamos o salário deles, para que eles trabalhem, para que eles sirvam ao munícipe de forma adequada, certo? De forma adequada. E
nessa relação, nós temos o direito de saber quanto é que eles estão recebendo. Quanto é que eles estão recebendo. Isso é uma coisa que todos têm acesso. É público. Então você vai lá no site, né, oficial da sua prefeitura, do seu município, e você obtém estas informações. Aqui em Louveira, sempre as informações são prestadas de forma eficiente, de forma correta. Isso aí é uma das coisas que eu posso louvar, né, aqui em Louveira, é a transparência das contas públicas. Isso é feito. Por exemplo, lá em Maranguape eu tentei, né, semana passada uma pessoa me pediu uma informação acerca, né, do salário de um funcionário da prefeitura e eu não tive acesso, certo? Eu não tive acesso. Por quê? Porque não está lá no site, no portal da transparência da prefeitura. Isso em relação à gestão passada, porque nessa gestão eu não sei se já foi feito essas alterações, né, essas mudanças no site. Até o dia que eu acessei o site não tinha havido alteração no site da prefeitura de Maranguape. Mas aí vai um recado lá para o nosso querido prefeito Átila Câmara, que tem que colocar. Tem que colocar, deve colocar, é para colocar os dados também do funcionário, é público. Nós estamos pagando, nós temos que saber quanto é que está recebendo, certo? Infelizmente a maioria da população ela não sabe desses direitos, ela não sabe, né, a quem muitas vezes se dirigir, aonde buscar, né, essas informações. Elas devem estar. Por exemplo, quanto foi que a prefeitura pagou às empresas de coleta de lixo? Né? Quanto foi que a prefeitura pagou às empresas de contratação de pessoal de serviços terceirizados? Né? Empresas que têm funcionários, servidores terceirizados e que prestam esse serviço. Quanto foi que a prefeitura pagou para as empresas de transporte que alugam carros, ônibus, transportes para a prefeitura? Quanto foi que cada um recebeu? Certo? Isso todo cidadão deve ter acesso, né? Deve ter acesso. Se você acessar no tribunal, até a cópia do cheque tem que estar lá, tem que estar lá, tudo direitinho. Isso é dinheiro público, não é dinheiro privado, não é dinheiro de empresa privada. E tem que ser o mais transparente possível. E as pessoas têm que começar a entender, certo? De que esse direito é um direito inalienável dela, mas que a maioria passa batido, e muitos prefeitos dizem, não põe, não coloca. E aí o que é que eu devo fazer? Se na minha cidade o prefeito não põe esses dados, essas informações, o que é que eu devo fazer? Vai no Ministério Público e pede ao Ministério Público para que ele acione a prefeitura, para que ela possa colocar à disposição esses dados. Não deve ser um dado só para você, para toda a população, certo? Para toda a população. Isso não acontece. Eu estou falando aqui de prefeitura porque a gente tem o nosso programa mais voltado para as ações municipais, certo? Mas isso também acontece nas esferas estadual, federal. Você, por exemplo, sabe quem são os assessores do seu deputado federal? Entra no site da Câmara e entra lá na página do teu deputado federal, tu vai ver quem são os assessores dele, quanto é que ganha cada um, quanto é que recebe, o que é que tem de desconto, de que é esse desconto, tudo lá bem esclarecido, certo? Bem claro, bem límpido, nítido para qualquer cidadão ver. Cada deputado tem, em média, e no máximo pode ter 27 assessores. Ele tem uma cota e ele pode distribuir essa cota de acordo com a necessidade e ele que diz as condições, né? Tem os diversos cargos que
de nomeação. Até 7 mil e poucos reais vai esse cargo, que pode chegar a 15 mil, porque ele pode dar uma gratificação de 100%, certo? Existem essas gratificações também. Mas o maior salário de assessor é em torno de 7 mil e alguns quebrados por aí, que eu não recordo, sei que é mais de 7 mil reais. Ele pode dar, o deputado, uma gratificação a esse servidor do dobro desse salário, que vai para 15 mil, quase 16 mil reais o salário de cada desse assessor. Ele tem uma cota de recursos para pagar todos os assessores, né? Aí ele diminui, paga 2 mil a um, 1.500 a outro, 1.800, 2 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil. Aí varia de acordo com as nomeações e com as nomenclaturas do cargo, né? De assessor, assistente parlamentar, assessor parlamentar, e uma série de coisas lá na Câmara dos Deputados que você pode, deve e tem acesso a essa informação através da página do seu deputado, página essa no site oficial da Câmara dos Deputados. Assim também em relação aos senadores, né, ao salário dos ministros, você tem acesso a tudo. Essas informações não são sigilosas, são informações públicas e qualquer cidadão de bem, ele tem direito a essas informações, tá bom? Eu quero aqui dar um aviso. Nós estaremos na live de sexta-feira. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero lhe convidar para estar conosco, né? Joelso Abreu, um abraço, obrigado pela audiência. Eu quero lhe convidar para sexta-feira, nossa live de sexta-feira, certo? Começando aí meio-dia, o horário que nós estamos pretendendo começar, né? Queremos começar. Na sexta-feira, meio-dia, nós vamos estar fazendo uma análise da eleição aqui de Louveira. Eu vou estar aqui convidando você para esta live da sexta-feira, meio-dia. Vem comigo, sexta-feira, meio-dia. Nós estamos fazendo uma análise da eleição 2020 aqui no município de Louveira. Eu conto com a sua participação, eu conto com a sua audiência, eu conto com você conosco aqui, tá bom? Eu quero muito a sua participação, porque nós vamos estar fazendo essa análise e para que você entenda um pouco de como funciona a política, né? E as pessoas às vezes não percebem, né, determinadas nuances, determinados detalhes que existem numa campanha, e às vezes as pessoas só enxergam aquilo que os políticos querem que elas enxerguem. Nós não somos mais bobos, né? A nossa experiência em termos de política já vem de longas datas, né? Já vem de longos anos, né, de participação, e nós vamos estar fazendo aqui uma análise séria, né, sobre a última eleição aqui em Louveira, né, com muita calma, muita tranquilidade, muita transparência, e vamos falar, ver o que é, o que não é, vamos fazer as nossas interpretações, é a nossa opinião. Eu gostaria muito de contar com a sua participação nessa sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui no nosso perfil no Facebook, tá bom? Eu quero mandar um abraço a todos que estão conosco, ficaram conosco nessa live de hoje, prometendo voltar amanhã, para nós termos essa nossa conversa, esse novo bate-papo com mais informações, né, a respeito dos diversos assuntos que são pautas no dia a dia, né, e estão em voga no nosso dia a dia, né? Então nós vamos estar sempre aqui. Um abraço, Vando Castelo, boa tarde. É isso aí. Tá. Beleza. Eita, rapaz, você tá aí no Ceará, não é isso? Que bom, rapaz, que bom. É isso aí. Estado bom. O Vando, que boa viagem aí, né?
que você possa, Deus possa lhe abençoar grandiosamente aí nessa viagem aí, né? Vai estar em Jaguaretama, uma cidade bonita, boa, e já estive aí também em Jaguaretama, e depois vai para Fortaleza, não é isso, mano? Um abraço a todos, fiquem com Deus, um beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser.